O volante Felipe, contratado com a grande expectativa no começo da temporada, segue sem ser relacionado para nenhum jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro até aqui, insatisfeito no Verdão e pode sim deixar o clube esmeraldino. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes até quando vai o seu contrato no Goiás, a sua base salarial, um jogador muito caro para os cofres do Verdão e que nesse momento não vem sendo aproveitado em nenhuma partida pelo técnico Emerson Ávila. Essa saída é eminente, porém com uma pequena questão que possivelmente não deixará o Goiás nos próximos dias. Além disso, quero trazer os detalhes a respeito do meio atacante Dodôzinho, jovem, destaque do Campeonato Mineiro com a camisa do Vila Nova, de Minas Gerais, que vem surpreendendo nos últimos treinamentos do Verdão e pode ser uma alternativa interessante também aparecendo no elenco nos próximos jogos. E envolvendo também a provável escalação diante o Ginásio, com a presença possivelmente do Guilherme Marques, essa informação lá do André Rodrigues, com algumas mudanças no elenco do Verdão para esse jogo na Copa Sul-Americana, possivelmente com a entrada de um camisa 10, quem sai do time, enfim, essa mudança possivelmente para esse duelo na Argentina. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Para você que estiver perguntando a respeito da história do Cauã, essa venda para o Fortaleza, vou deixar esse vídeo na tela final, combinado? E também se inscreve no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca por lá de 1000 inscritos, que já está bem próximo, combinado? Para você palpitar no jogo do Goiás amanhã, na Copa Sul-Americana diante o Ginásio Esgrima, convido você a conhecer a Bet7, nossa parceira aqui do Goiás News, sempre com as melhores cotações na Copa Sul-Americana. Uma vitória do Goiás fora está pagando 3,16 a cada real apostado, um empate 2,99 e um triunfo do Ginásio em casa 2,22. Outras partidas na Copa Sul-Americana também dos brasileiros, o Botafogo recebe a LDU do Equador, uma vitória do Botafogo em casa 1,83, um empate 3,30 e um triunfo da LDU fora 4,05. Teremos também Fortaleza e Estudiantes de Mérida, um triunfo do Leão em casa 1,07, um empate 9,30 e uma vitória dos venezuelanos, 27 a cada real apostado. E ainda no mesmo grupo do Goiás, às 11 horas da noite, teremos Universitário e Santa Fé. Esse jogo lá no Peru, com a vitória do Universitário a 2,32, um empate R$3 e uma vitória do Santa Fé fora 2,98 a cada real apostado. Esse grupo, esse jogo valendo também pelo grupo do Goiás. Quero saber o seu palpite, aqui embaixo também nos comentários e também para você apostar lá na Bet7, nossa parceira aqui do Goiás News. Vou deixar tanto o link embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado e esse QR Code aparecendo aqui na tela. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a possibilidade da presença do meio atacante Guilherme Marques, 31 anos de idade, recém-contratado pelo Goiás, na partida diante o Ginásio, na Copa Sul-Americana de 2023. Essa informação lá do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, do André Rodrigues, que garantiu sim uma boa possibilidade do técnico Emerson Ávila mudar um outro jogador por conta do desgaste físico nas últimas aparições. E aí fica aquela questão, O Goiás teve uma semana livre de treinamentos, jogou contra o Internacional no domingo, ficou em Porto Alegre, viajou para a Argentina nesta última terça-feira, já está na cidade de La Plata e ainda assim eu não vejo a necessidade, por exemplo, de poupar jogadores. A questão é que com equipamentos mais modernos, essa informação também lá do André Rodrigues, nesta tarde de quarta-feira foi realizado aí os exames para saber quem que está bem ou não fisicamente, mostra ali o mapa de calor, quem que está mais próximo de uma lesão ou 100% seguro para os próximos jogos. A tendência é que aqueles jogadores que apontarem com um risco maior de lesão sejam poupados, digamos assim, nesse duelo contra o Ginásio. E se isso acontecer, eu acho um tremendo vacilo da diretoria do Goiás, porque não faz sentido você colocar os seus jogadores titulares no jogo contra o Internacional. O Goiás até foi muito bem, enfim, até mereceu um ponto lá em Porto Alegre, mas a chance do Goiás perder para o Internacional com qualquer time é muito maior do que, por exemplo, você, digamos, cifrar a Copa Sul-Americana se o Goiás fizer isso novamente. Não acho que vai acontecer de colocar um elenco reserva ou algo nesse sentido, mas já seria a segunda partida jogada para escanteio em apenas 3, dessa primeira fase da Sul-Americana. Vale lembrar que na estreia contra o Santa Fé em casa, o Goiás jogou com todos os seus jogadores reservas, por conta da final do Campeonato Goiano 2 dias antes. Não acho que isso vai acontecer, enfim, uma outra peça pode sim ser alterada, mas assim, o próximo jogo do Goiás também, agora quinta-feira no jogo contra o Ginásio,
no domingo, o duelo também difícil contra o Palmeiras. Mais um daqueles jogos que, beleza, é dentro de casa, mas se for para poupar contra o Ginásio ou contra o Palmeiras, eu prefiro o Goiás muito mais utilizar uma força máxima nesse duelo na Argentina. Enfim, essa possibilidade também do Guilherme Marques realizar a sua estreia como titular, né, dentro do elenco do Goiás. Ele que participou no jogo contra o Internacional, entrou ali já nos acréscimos, né, jogou mais ou menos 8, 9 minutos naquele duelo em Porto Alegre, até conseguiu bater muito bem na bola, porém mostra uma falta de ritmo, né, parece estar um pouquinho acima do peso ainda, completamente normal, passou um tempo lá no futebol chinês, não vinha treinando, né, com obviamente outros jogadores, uma estrutura de um clube, como é no caso do Goiás, então vinha se adaptando ainda. A estreia contra o Atlético Paranaense, ele jogou 14 minutos e também diante o Universitário lá no Peru, mais 11 minutos. É óbvio, para ele pegar o melhor condicionamento físico, precisa entrar em campo. Se colocar só o Guilherme, por exemplo, ali na vaga do Palácios, para fazer essa função de um camisa 10, ou até mesmo no lugar do Dieguinho, visando, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, onde o Marquinhos está suspenso, não acho que o Apodi vai ser titular. Acho que o Emerson Ávila vai apostar no Dieguinho ali na lateral. Até entendo, mudar ali uma peça ou outra, mas se tiver que tirar todos os zagueiros, é óbvio, é muito melhor você não lesionar um jogador e colocar, digamos, os outros mais descansados. Mesmo assim, acho que seria uma tremenda falta de planejamento anterior, visando essa sequência também longe de Goiânia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, essa informação lá do André Rodrigues, onde existe sim essa possibilidade de uma variação das peças no Goiás. Acredito que os jogadores mais, digamos, cansados por conta dessa sequência, né? O Goiás repetiu muito a escalação, então tanto o zagueiro, o Bruno Melo, tem o Lucas Alter também, o Sandri fazendo uma sequência muito grande, o Morelli, o Zé Ricardo, o Palácios, o Dieguinho, o Vinícius, né? Que vem de uma sequência também muito grande. Enfim, vamos ver o que o Goiás fará de diferente, mas como falei, se colocar de novo um elenco alternativo, a chance do Goiás estar rifando a Copa Sul-Americana por conta de jogos, digamos, quase descartáveis do Campeonato Brasileiro seria muito grande. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre talvez a maior decepção dentro desse atual elenco do Goiás, que é o volante Felipe Ferreira, 29 anos de idade, veio do Fortaleza após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado e até aqui só conseguiu entrar em campo 14 vezes na temporada com um gol marcado. A questão é que o Felipe não entra em campo desde do jogo de ida, né, na final do Campeonato Goiano contra o Atlético, onde participou da segunda etapa muito mal, se mostrou ali muito mal comprometido com o elenco, até mesmo uma indisposição no gramado, né? Enfim, não ficou uma impressão muito boa da sua última atuação. Ficou no banco de reservas diante o Santa Fé, no empate na Copa Sul-Americana, o Goiás utilizando o elenco reserva e nem isso, né? O Felipe conseguiu, por exemplo, fazer alguns minutos naquele jogo dentro de casa. E diante o Atlético também, no jogo da volta no Campeonato Goiano, ficou ali à disposição do técnico Guto Ferreira. Desde que começou a Série A do Brasileirão, o Goiás já teve o jogo contra o Atlético Paranaense, teve também diante o Universitário lá no Peru na Sul-Americana, o Corinthians em casa, o Internacional fora e agora o Ginásio também na Argentina, e o Felipe não foi relacionado, né, para nenhum desses compromissos, mostrando também uma certa insatisfação, tanto do próprio jogador, essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, que não descartou uma possibilidade de rescisão de contrato do meia Felipe nos próximos dias, né? Porém, o Goiás ele tem meio que essa cautela com os jogadores. Acho que isso aconteceu com o próprio Maguinho, né, onde ele ficou ali muito tempo encostado, treinando, enfim, fazendo essa parte, digamos, mais básica para readquirir uma confiança. Foi ficando aos poucos no banco de reservas e hoje, apesar do vacilo, né, diante do Internacional, eu diria que o Maguinho é sim um jogador interessante dentro do elenco alviverde, já, né, 100% recuperado. E no caso do Felipe, talvez a direção do Goiás possa apostar nessa questão, até porque tem outro ponto também. A janela de transferências aqui no Brasil está encerrada. Então, o Felipe, que tem contrato longo no Goiás, vai até dezembro de 2024. Nesse momento, se fosse para emprestar o Felipe, o Goiás teria que pagar 100% basicamente do seu salário, se fosse emprestar para um clube da Série C ou da Série D do Campeonato Brasileiro, sem considerar também, né, a queda do jogador, né, saindo da Série A para a Série C. Então, até no mês de julho, a não ser que pinte uma proposta do exterior, enfim, algo nesse sentido, o Felipe não deixará o Goiás. E tem um outro ponto também, é que seu salário, ele gira, essa informação também quem me passou foi o Periquito Brisado, mas é óbvio, o Felipe ganha mais de 100 mil reais mensais, a tendência é que seu salário gira entre 120 até 140 mil reais mensais no maior do Centro-Oeste. Então é um jogador caro, foi sim um investimento interessante, não vou mentir aqui para vocês, eu gostei dessa contratação do Felipe lá no começo da temporada, um jogador experiente, poderia ser esse bom primeiro volante, né, na saída de bola, tendo também esse papel de liderança, onde desempenhou essa função muito bem, muitos anos também lá no Fortaleza, mas não funcionou. Bom, não parece ser um jogador muito dedicado aqui no Goiás, enfim, né, uma pena aí para o Felipe e para o próprio Goiás também, que perde tanto dentro de campo, quanto também no pagamento de uns jogadores mais caros, né, dentro desse atual elenco do
Goiás e não participando até aqui. Então eu acho que o Goiás vai fazer essa mesma história, esperar um pouquinho, dar uma motivação ali para o jogador, fazer um trabalho, digamos, mais físico, né, com o atleta e tentar recuperar o Felipe, já que essa janela de transferências aqui no Brasil, ele não poderia sair do Goiás, enfim, por um empréstimo, tem esse contrato longo até dezembro de 2024, acho que deverá ser uma situação semelhante, envolvendo o lateral direito Maguinho, né, como em relação também ao volante Felipe. Quero saber a sua opinião a respeito dessa história também aqui embaixo nos comentários. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre uma aposta que, por que não, pode vingar nessa temporada de 2023 e vem realizando ótimos treinamentos, que é o meio atacante Dodôzinho, apenas 21 anos de idade, um dos destaques do Vila Nova de Nova Lima, na região metropolitana ali de Belo Horizonte, na disputa do Campeonato Mineiro. Ele chegou no Goiás e inicialmente fez alguns testes, né, para ver se o Verdão iria ou não realizar esse contrato de empréstimo até o final dessa temporada de 2023, ele que ainda pertence ao Coimbra de Minas Gerais. Vou deixar aqui na tela também, passando essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brizado, que garantiu o seguinte, que o jogador vem fazendo bons treinamentos, né, no elenco do Goiás, bem surpreendendo por conta da sua velocidade nos treinos e pode ser uma opção nas próximas partidas do Goiás, né, quem sabe, talvez, mais um acerto de apostas da diretoria do Verdão nessa temporada de 2023. Quem chegou basicamente nesse mesmo sentido foi o volante Morelli, que olha, nesse momento eu vejo como um titular absoluto, indiscutível, né, nesse bom meio de campo do Goiás. Então por que não? Vamos torcer para o Dodôzinho aparecer nos próximos jogos do Goiás. A tendência é que ele possa sim ficar no banco de reservas no próximo domingo, né, esse jogo contra o Palmeiras no estádio da Serrinha, já que nos jogos dentro de casa pode levar a relacionar, né, muito mais jogadores. Nessa viagem que o Goiás fez para 2 jogos fora, diante do Internacional e também contra o Ginásia na Copa Sul-Americana, fica muito mais difícil, né, essa questão de passagens, enfim, você tem que ir para um lugar, volta para o outro, enfim, é muito mais demorado. E nos jogos dentro de casa, acho que pode ser uma opção interessante do meio atacante Dodôzinho. Ele que tem uma habilidade muito boa, ele pode jogar tanto centralizado quanto também ali pelas beiradas, pela meia direita, meia esquerda, é sim um jogador de muita velocidade, de explosão, mas que ao mesmo tempo tem aliado com isso, né, uma boa técnica, boa finalização de longa distância, de fora da área, batendo de primeira. Ele marcou muitos gols bonitos, né, pelo Vila Nova, tanto com a perna direita, com a perna esquerda, batendo ali de fora da grande área. Acho que uma característica interessante para um jogador que tem apenas 21 anos de idade. Além das bolas paradas, né, tanto em cobranças de escanteios quanto também em faltas. No campeonato estadual foram 12 partidas com 4 gols marcados e 3 assistências, né? Ótimos números para um jogador, volto a dizer, de apenas 21 anos de idade. Acho que desde quando o Goiás contratou, eu já havia comentado sobre isso. Foi sim uma boa aposta. É óbvio, não pode colocar aquela responsabilidade dele ser o camisa 10 do Goiás no Campeonato Brasileiro, um titular absoluto, até porque não tem, né, por exemplo, digamos, um histórico para isso, para a gente chegar e cravar que ele será um grande destaque, mas se vem demonstrando uma boa competitividade nos treinos, né, encantando a comissão técnica do Goiás nos treinos agora em Goiânia, pode ser uma opção no banco de reservas nas próximas partidas. Enfim, tomara que seja mais uma aposta que vinga, né, com a camisa do Goiás nessas últimas temporadas. Ele que é revelado nas categorias de base ali da Ferroviária, passou também no Oeste na temporada de 2019, no Barretos, na 3ª divisão do Campeonato Paulista em 2021, chegou no Coimbra de Minas Gerais naquela mesma temporada, que é um clube empresa, né, foi repassado ao Vila Nova também no ano de 2022 e no próprio Coimbra, onde ele jogou a 2ª divisão do Campeonato Mineiro ao final do ano passado. E agora sim, se destacando de vez, né, no território mineiro com a camisa do Vila Nova, 12 partidas, 4 gols marcados e 3 assistências, chega por empréstimo, né, até o final do Campeonato Brasileiro com essa opção de compra. Quero saber a sua opinião a respeito do Dodôzinho, por que não ser uma opção no banco de reservas já nesses próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos, né, onde eu falei também a respeito da história envolvendo o meio atacante Cauã. No nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo na descrição e também o nosso apoiador do canal, a Bet7, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!